Olá pessoal, aqui quem fala é o Guilherme Alonso. Oi pessoal, eu sou o Eduardo Tambellini. Começando episódio número 11 e hoje nós vamos conversar sobre educação no mercado de crédito e cobrança. Boa, vamos lá. Credicast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e Faico. Do que adianta vender e não receber? Eu sou a Raimunda, já acostumei já. Eu sou... cara, todo mundo tem. Eu sou a Maria. O meu é Esther. Começando mais um Credicast e a gente hoje vai conversar com duas pessoas que estão muito presentes nesse mercado de crédito, cobrança e risco. E hoje, né, Tams, a gente vai conversar principalmente sobre o mercado e como a gente vê a questão da educação sobre estes assuntos, né? Porque eu percebo muito que às vezes falta um pouco de conhecimento dentro dos negócios para entender, o que eu tenho que saber sobre quando eu penso em fraude, o que eu tenho que saber quando eu penso em cobrança, porque a gente sabe que conhecimento empodera, né? Todo o nosso negócio, empodera as pessoas que estão trabalhando no dia a dia. Então é importante a gente ter um overview, né? Conhecer mais a fundo sobre isso. E você, né, Tam, está sempre em treinamento e tudo, pode comentar um pouco sobre o tema também. Sem dúvida. Fala, galera, beleza? Mais um episódio aqui. A gente vai falar hoje sobre esse tema aí tão importante, né? E lembrando, né, Gui, quando a gente teve a ideia de lançar o Credicast, um dos nossos objetivos era exatamente a gente poder proporcionar um material que permitisse a galera entender um pouquinho melhor, né? Essa nossa segunda temporada aqui, ela vai ter uma pegada bem técnica, cara, bem mais profunda, mas a gente continua exatamente com esse objetivo de disseminar conhecimento, né, cara? Que é um negócio tão complicado nesse mercado, né? E na verdade, né, cara, a gente tá num mundo tão dinâmico, né? Isso não é só no trabalho, né, cara? Eu sempre lembro das pérolas, né? Isso eu contei já no episódio anterior, na temporada anterior, que meu filho me perguntou: pai, quando você era pequeno, você tinha um iPad? Eu falei, cara, eu não tinha nem televisão colorida, né? Então, assim, a evolução do mundo, né, é um negócio tão absurda em termos de disponibilidade de informações, né? Hoje em dia não tem ninguém ignorante, né? Tem um cara que tá sem Wi-Fi, porque qualquer consulta ao Google, o cara vira um conhecedor do conhecimento, ele fala sobre o assunto, né? Então, eu acho que a gente tem aí exatamente esse episódio de hoje para falar um pouquinho sobre essa questão de como é que está o treinamento, como é que as pessoas também estão valorizando isso, né? E aí, como o Gui falou, a gente convidou duas pessoas aí que estão muito presentes nesse mercado, né? Que são a Fernanda Costa, que está sempre falando de cobrança, e também o Manuel da Cert, que é um cara que conhece e vive a vida em treinamento, né? Treinando a galera com relação a um assunto também muito interessante, que é prevenção à fraude, né? Eu sempre aprendi lá atrás que a gente não fala que o assunto é fraude, e sim prevenção à fraude. Então, Fernanda, Manuel, muito obrigado aí pela presença de vocês. Queria que vocês contassem pra gente aí um pouquinho da caminhada de vocês aí, da carreira, para que a gente pudesse começar esse bate-papo. Valeu, Tambellini. Obrigada pelo convite. Fico muito honrada em estar aqui hoje conversando com vocês sobre a educação, né? Que é uma coisa que eu falo que é a minha segunda paixão. A primeira é a cobrança e a segunda é a educação. Então faz todo sentido eu estar hoje aqui e queria agradecer você mais uma vez pelo convite. Bem, estou aí na carreira de consultoria financeira há mais de 15 anos e na parte de crédito e cobrança mais dedicada à cobrança há mais de uma década. E fico muito honrada de, nesse momento, né, nessa minha trajetória, eu ter conseguido criar uma metodologia que justamente faz educar as empresas em gestão de cobrança. Então, hoje eu sou criadora do método Vem Receber, faço aí uma dissociação da palavra cobrança, tento ressignificar ela, digo que eu não ensino ninguém a cobrar, e sim eu ensino empresas a receber, com uma pegada de muito mais de gestão de cobrança, mostrando que se você tiver uma metodologia forte,
você entender o que significa a palavra gestão. E em cima dos 3 pilares que eu uso e acredito muito, que são processos, ferramentas e pessoas, a gente consegue aí, de fato, educar as empresas num recebimento. Muito legal. Manuel, seja bem-vindo aí, cara. Conta um pouquinho de você aí pra gente. Olá, Guilherme, olá, Thambis, Fernanda, um máximo ouvir vocês, que bom, obrigado pelo convite e poder compartilhar um pouquinho aqui dessa experiência, né, de trazer para o método virtual definitivamente, né, que já havia ali no passado um incentivo dos ensinamentos à distância e agora com a pandemia nós fomos colocados ali a toda prova, não é? E tem sido, cara, de março de 2020 para cá, até os dias de hoje, os dias que estão por vir, o máximo. Eu tenho dedicado bom tempo, eu costumo dizer, Tambellini, Gui e Fernanda, que a gente tem trabalhado mais online do que da forma anterior, né? Porque a gente dedicava ali um espaço para ir viajar, vamos pegar o avião, um ônibus, qualquer carro, né? De aplicativo, exatamente. Né? Pegar um trânsitozinho na Marginal, que era aquela delícia, né? Exato, rapaz. Vamos fazer uma visita num cliente, gastar umas 2 horinhas de trânsito? Pois é, quanto tempo a gente via que estava ali sendo, de alguma forma, desperdiçado, e aí talvez nessa falta de costume, nessa mudança, nessa virada de chave, a gente teve essa possibilidade de estar aqui ministrando aulas online, onde todos, sem exceção, viraram reféns daquele cabinho da internet ou pelo Wi-Fi, não é? Onde as recomendações são espete o cabo na sua máquina, que é melhor. É melhor, né? Então, assim, tudo para a gente prover o melhor, trazer os mesmos resultados que trazíamos ali de forma presencial. E é um desafio constante, porque a gente sabe que, pelas questões próprias, não somente das plataformas virtuais, mas da própria internet de cada um, do ambiente onde você está, oscilações, enfim, uma série de coisas que a gente fica muito mais plugado nas máquinas, que também traz ali um excesso, né? A gente acaba ficando cansado mentalmente, mesmo ali paradinho de frente para a máquina. Então muitas pessoas conseguiram se adaptar a essa mudança para o método de ensino e outras ainda têm dificuldade, mas terão que se adaptar, né, Tambellini? Então a gente vem aqui tentando trazer as melhores práticas, formas da educação à distância, fazendo jogo de salas virtuais, praticando exercícios, chamando os alunos, criando vários outros grupos, WhatsApp, Telegram, e aí vai. Legal, Manuel, e conta um pouquinho aí toda a sua experiência, cara, até pode fazer uma propaganda aí da CERT também, cara. Bacana. Bom, a CERT, ela tem um nome na razão social como a CERT Online. Ela é conhecida como a CERT. A de amor, C de escola, C de escola foi boa, né? C de casa, E de escola, R de rato, T de tatu. Praticamente, né? É C de escola, né? Porque a escola agora é no EAD, né? Exatamente. Ficou nessa forma virtual. Você ficou viciado, cara. E a CERT, meu amigo, ela já tem aí no mercado 20 anos, provendo não somente capacitação em prevenção à fraude, mas focada na parte documental e grafotécnica, né? A gente também tem uma equipe, um BPO de 150 funcionários, hoje, obviamente, por força da pandemia, todos em home office, trabalhando dentro das suas casas e nas suas condições, e a gente está ali sempre trazendo aí o monitoramento dessas informações sensíveis que são transicionadas com a nossa empresa. Atendemos hoje cerca de 300 clientes, em média. Temos também algumas soluções sistêmicas, que é o Acert ID Web e o Acert Pix, que é uma revolução, porque o Acert Pix você tira uma foto de um documento de identidade, por exemplo, e ele faz a validação automática das regras daquele estado emissor, inclusive também com a biometria da face, né? Então isso é muito importante para que as organizações hoje tenham agilidade nos seus negócios com prevenção à fraude. Então é uma ferramenta que a gente está acreditando muito. Estamos investindo pesado nela, não somente de conhecimento, mas também de outros investimentos. E tá sendo bacana.
E aí a gente vem nessa parte que eu cuido especificamente da CERT, que seria a Academia CERT, os treinamentos de documentoscopia, grafoscopia, prevenção à lavagem de dinheiro, curso técnico de biometrias, que aí a gente traz outros parceiros para lecionar para a gente também. Esse curso de biometrias é um policial federal que trabalha na Polícia Federal lá de Brasília, e ele mesmo sendo policial federal, os policiais em geral, eles podem lecionar os cursos, dar aulas, né? Isso permite na sua forma de trabalho, é permitido. Então, assim, é uma experiência muito boa que a gente vem aprendendo aí, né, nesse método de ensino à distância, ao vivo e gravado, né? Porque eu também gravo aulas, ofereço isso numa plataforma de ensino, que a gente tem aulas gravadas, mas a maioria que eu venho atendendo, Tambellini, é a forma ao vivo, de ensinar as pessoas nessa forma online, né? Aulas online ao vivo, que eu chamo, né? Esses webinars, tá? Tá bem bacana. Legal. Pô, muito legal a história de vocês. Eu acho, eu já tive a oportunidade, né, de fazer um webinar com o Manuel um tempo atrás. A Fer, eu conheci ela, né, no Instagram, né? Acho que a Fer, a gente nunca trocou ideia, mas eu conheci ela no Instagram. Depois o Tambellini falou, pô, eu conheço a Fer e tal, vamos chamar ela também pra gente conversar sobre esse assunto, que eu acho que é super relevante pra gente. E aí, eu queria que vocês falassem um pouco, né, como que vocês veem hoje no mercado, como que vocês veem o contexto do mercado em relação à educação destes assuntos que envolvem risco, crédito e cobrança? Vocês percebem que há uma carência? Vocês percebem que, não, realmente as pessoas conhecem e tal, mas tem uma deficiência aqui, uma deficiência ali? Como que vocês enxergam isso? A minha visão, e eu já tenho batido nessa tecla já tem um tempo, eu acho o nosso mercado, principalmente de cobrança, muito carente. Carente no sentido de logo quando eu comecei, eu sentia falta de procurar, de saber onde encontrar material, o que a gente poderia estudar, como é que eu poderia me aperfeiçoar, quem eram as pessoas que eu ia começar a seguir na internet para que me desse um norte. Então, para mim, no meu começo foi muito difícil. E aí eu tive que trazer para dentro da minha empresa de cobrança uma metodologia que eu tinha na gestão financeira. Então, na verdade, eu criei o meu método justamente pela falta que eu tinha de buscar outros conceitos, o que tinha de material. Então, hoje, 11 anos depois que eu montei a minha empresa, eu ainda recebo direct na internet, Fê, me ajuda, tem literatura sobre crédito e cobrança? Quais são os melhores livros? O que eu busco? Tem muito curso? E se você for ver, existem poucas pessoas que tenham essa metodologia, ou então criou-se de fato um curso onde vão ensinar pessoas técnicas ou metodologias, processos, enfim, em cima de cobrança ou de crédito. Hoje você vê, eu enxergo assim, né? Eu enxergo que existem muito mais empresas que dão ferramentas para você usar o crédito e usar a cobrança do que de fato te educar ou te ensinar o que é crédito e cobrança. Isso vem aí para mim, né? Vem lá dos nossos históricos, assim. Como a gente percebeu que o nosso país ele não é um país educado financeiramente, e agora com a pandemia a gente viu que a gente não era nem bancarizado o suficiente, né? Vem aí também para mim essa falta do entendimento do que é crédito e do que é cobrança. Eu fiz recentemente agora na internet uma série de reels que foi justamente para isso. Eu fiz sobre uma série chamada Cobrança Nua e Crua. E aí ela vinha com 2 momentos, sabe? O momento da palavra, do que era o conceito real da palavra, e depois do que as pessoas pensavam sobre aquelas palavras. E as palavras tinham a ver com crédito e cobrança. Então, existe ainda um tom muito pejorativo em relação a crédito, a cobrança. E se você for ver, o nosso país hoje, ele o combustível da economia é o crédito, né? Todas as empresas do Brasil que faturam aí milhões, elas vendem a crédito. As maiores propagandas falam
já vem aquele valor parcelado em 10 vezes, em 12 vezes. Você nem sabe o valor total, já é um pedaço. Então, o crédito e a gestão da cobrança, ela está muito mais na vida da gente do que as pessoas imaginam. E eu vejo pouca educação sobre isso, né? Não existe educação na escola. Sinto muito em relação aos meus clientes que me procuram, principalmente da área da saúde, ou então profissionais liberais que não fazem ideia, porque a faculdade também não ensina nada sobre financeiro, sobre como a gente vai fazer uma gestão de crédito, uma gestão de cobrança. Tem muito uma crença, né, que o crédito ele é só em cima do cartão de crédito, e a gente sabe que o cartão de crédito é só uma ferramenta do crédito, uma pequena ferramenta do crédito. Enfim, então falta muita educação. Eu acredito que falta ainda. E recentemente eu fiz o lançamento do meu curso online, que é a formação e certificação Método Vem Receber, e eu recebi uma enxurrada de mensagens de pessoas da cobrança querendo se especializar, e infelizmente a empresa não estava dando subsídio para eles entrarem e se especializarem. Então isso também veio um viés de impotência, assim, gente, eu tenho que conseguir chegar lá nos empresários para mostrar para eles que vale a pena investir no seu funcionário, na sua empresa, né? Então, para mim falta e isso que você falou, Fê, desculpa te cortar, mas, putz, é um negócio doloroso mesmo, né? Eu lembro que a gente em época aí de Go-On, a gente tinha aí pacotes de treinamento também bem legais. E, putz, às vezes você fazia uma proposta, o cara fala, não, tô precisando de um treinamento aqui para 20 pessoas. Cara, você mandava um preço lá, você fazia a divisão pelo número de pessoas. Cara, o valor era um valor, sinceramente, assim, cara, insignificante, cara, né? para um treinamento com conteúdo. Porque, cara, não é qualquer coisa. Cara, e aí a empresa fala, não, mas putz, tá caro demais. Aí é o ponto, né? Falta muito, né? Você vê muita gente, às vezes tem gente que me procura e fala assim, cara, eu tô precisando de um treinamento assim, acessado. Eu até pergunto, cara, mas é pessoal, é da empresa, você vai fazer pela empresa? Cara, e às vezes o cara fala, não, é pessoal, eu mesmo queria investir. Você vê muitas pessoas querendo investir em treinamento e, do outro lado, as empresas ainda acham, às vezes, que isso é custo, né? Tem uma dificuldade, acho que no mercado de cobrança, muito mais ainda, né? Onde, principalmente empresas de cobrança, né? A empresa de cobrança acha que ele só tem que gastar com funcionário, que é o cara que está sentado lá na PA. Antigamente era com carta, hoje em dia isso já é praticamente mínimo, né? E SMS, ele acha que esse é o custo que vale a pena. E ele esquece que ele tem que botar treinamento nessa conta, ele esquece que ele tem que botar inteligência, ainda tem uma dificuldade muito grande nesse sentido de mercado, né? E aí eu queria aproveitar, né, para jogar para o Manuel, para ele também fazer esse comentário sobre o contexto, né, e até dar um pitaco aqui, né? A gente viveu aí agora, nos últimos meses, né, esses escândalos aí de vazamento de dados, né? E, inclusive, cara, eu acho que eu sou cliente do Banco Itaú, sou fã do Itaú, acho que, cara, eu não tenho nada a criticar do Itaú, e achei essa propaganda do Itaú tá linda, né? Que fala sobre vazamento de dados sensacional, um negócio extraordinário, maravilhosa, cara, para as pessoas verem o quanto que os dados delas realmente estão expostos, né? E o quanto que é preciso, né, que o profissional também esteja treinado. Eu, diferente do Manuel, que tem uma experiência assim absurda nesse negócio de fraude, eu trabalhei com fraude uma época, cheguei a dar treinamento de fraude dentro das minhas limitações, do que a gente conseguiu levantar na empresa na época, numa época de Fininvest. Cara, e a gente dava treinamento em loja da Fininvest, aquilo era excitante, cara. Treinamento de fraude é maravilhoso, porque, cara, você desperta aquela ansiedade do cara, descobrir o que tá errado. Então, pô, Manuel, fala um pouquinho aí como é que você vê o contexto desse, principalmente acho que no seu mercado aí de fraude também.
Ô, Tambellini, sensacional. Realmente, fraude é uma matéria que instiga a gente tá querendo saber e saber e saber mais, né? Eu, apesar de ter experiência no segmento prevenção a fraudes, detecção a fraudes, é muito importante falar, né, esses adjetivos antes da palavra fraude, porque muita gente chega para mim e fala, Manuel, você trabalha com fraude? Eu falei, não, isso quem trabalha é o fraudador. Eu vou no caminho inverso, né? Eu vou tentar descobrir onde ele erra, como é o modus operandi, para a gente poder trazer isso para dentro dos cursos que a gente leciona. Agora, só pegando alguns ganchos aqui que eu vi também a Fernanda colocando muito bem sobre todo esse conteúdo, essa riqueza de detalhes que ela tem sobre cobrança. Eu acho muito bacana, Fernanda, parabéns, continua na sua jornada, trazendo aí o extraordinário, tanto para você, mas para quem consome os seus canais aí, é muito importante, e que você consiga atingir aí outros que ainda não tiveram esta oportunidade de encontrar você aí em todas as suas publicações. É muito importante a gente não desistir, até porque a cobrança e a fraude, elas são paralelas, né? Elas andam juntas. Sim. Porque é muito importante as empresas entenderem que a inadimplência, de repente, não é só a inadimplência pura, propriamente dita. Ela pode ser a fraude em si. Boa, não é? Exatamente. Isso é muito importante, cara. Porque exatamente. A fraude se esconde na inadimplência, né? A gente falou disso na primeira temporada. Pois é. É descobrir onde está, de fato, o vazamento do dinheiro, né? Onde vazou o dinheiro da empresa. Sensacional. E não é só na inadimplência. E vem muito de uma venda mal feita, né? Então, o dinheiro vaza dali, de um cadastro que não foi feito completamente, de você dar o crédito a alguém que não teria condições de honrar esse crédito. E eu gosto muito de trabalhar não só a cobrança, que eu falo que eu não faço cobrança, eu faço gestão de cobrança. Então, é da venda ao recebimento. Perfeito. Porque eu tenho uma frase que eu uso muito que é: do que adianta vender e não receber? Perfeito, Fernanda. E depois, até de eu fazer alguns outros comentários sobre essa procura, né, das pessoas, das empresas, voltados aos cursos, até para seguir a pergunta do Gui, depois eu quero fazer outra pergunta para você, porque quem nunca, né, acaba sendo vítima, e depois você responde, por gentileza, quem nunca acaba sendo vítima de cobranças onde algumas instituições te ligam, né, algumas empresas cobradoras ligam para você sucessivamente, sem parar, e você lá falando com uma URA, com um robozinho, né, aquela unidade de resposta audível, você não consegue o contato humano, e aí são várias opções, até que outro dia, viu, Fernanda, eu tive que falar que sou a pessoa que estavam me procurando no meu telefone, um tal de João, não é? E aí eu sempre falo, não conheço. Eu sou. Cara, todo mundo tem. Eu sou a Maria. O meu é Esther. Eu sou a Raimunda. Já acostumei. Mas é impressionante. Então, assim, eu tive que uma hora falar, sou o João. Aí sim, quero fazer o acordo. Até alguém atender o telefone de alguma forma, conseguir. Aí eu falei pra pessoa, filha, já são 30 minutos falando com a unidade de resposta audível, e até falar com você, por favor, ensina esse robozinho que eu não sou o João. Não me ligue mais. Por favor, né? Então, assim, mas aí até acho que deu certo, porque acho que a última ligação foi ontem, né? Não me ligaram mais, mas é todo dia, assim, é um disparo que eu fico bloqueando vários números de celulares. Não adianta, parceiro. Não acha que resolveu ainda não, Manuel. Tem amanhã ainda, cara, quem sabe? São mais de 1000 números que você vai bloquear, então não adianta. Mas olha, pegando alguns ganchos aqui então, Tambellini, é verdade, olha, então assim, a explosão de vazamento de dados que foi até muito bem sucedida, essa propaganda do Itaú, que eu também fiquei assim de boca aberta, que ideia inteligente, né, cara? Sacada, que bacana, né? O Itaú colocando essa sacada para todo mundo ver como a gente se coloca ali, expõe os nossos dados. E aí, entrando nessa situação, que as pessoas falam, a gente precisa achar o culpado de quem divulgou os dados de 200 milhões de brasileiros. Gente, fala sério, né? Fala sério. Aí acharam um cara aí que coincidentemente trabalha na Serasa, que ele alega, quando ele foi pego, que ele compra dados na Santa Efigênia. Agora, sinceramente, Tambellini, Guilherme, Fernanda,
eu ouço desde a minha época, quando eu iniciei a trabalhar com prevenção à fraude, que os dados são comercializados em grandes centros, não é ali exclusividade da Santa Efigênia, não é? Ô Manuel, você deve saber disso, deve ter isso como até algo material aí de cabeceira, de uma reportagem que passou, eu acho que naquele, é um programa antigo que chamava Repórter Record, eu acho, que eles criaram um cidadão mostrando todo o passo a passo da fraude, desde a compra de uma certidão de nascimento falsa, aí a partir daí todos os outros documentos são verdadeiros, cara, né? Então, e eles montavam talão de cheque, tudo, cara. Então eles mostraram exatamente o detalhe. Eu nunca esqueço. O nome do cara era tipo um sobrenome italiano, que era Embruglione. Isso, Embruglione. Ó, Tamberini, coincidentemente, você vê, isso é matéria de todas as grandes mídias, né? Porque em janeiro agora de 2021 eu fui dar uma entrevista também para a Record falando disso. Continua a plena atividade de venda de documentos falsos ou montagem de documentos falsos, né? Trazendo ali falsidade ideológica, enfim, ou fraude documental propriamente dita. Então, assim, esse comércio do crime existe há longos anos. Aí beleza, aí faltando um pouquinho ali dos dados desviados da população brasileira. Gente, olha, nós temos dados em fontes abertas na Receita Federal, nós temos fontes abertas no título de eleitor, nós temos fontes abertas no número do PIS, nas redes sociais, enfim. Aí muita gente fala, pô, a gente precisa aprender a mexer na Deep Web e na Dark Web. Eu falei, olha, a Deep Web, geralmente, ela também é utilizada para dados governamentais, dados de empresas de grande porte, onde são um acesso diferenciado. Agora, a Deep Web não é somente crime, ela também armazena dados que merecem maiores cuidados. A Dark Web, aí sim, você já fala ali de uma possível criminalização do negócio, né? Mas as pessoas querem entender todo esse meio e me procuram bastante. Você pode dar o curso de fraudes digitais? Posso, desde que você também se permita entender o que é aquele e-mail spam, o que é aquele e-mail phishing, como que você clica em páginas onde você, por uma provocação de uma leitura rápida, você não percebe que aquele endereço eletrônico não é realmente daquela instituição idônea. E aí uma pequena alteraçãozinha numa letra, você acaba caindo num mundo de fraudes porque você infecta a tua máquina. Então, assim... E isso é educação também, né, cara? Ensinar o cara a se prevenir nesse sentido tem tudo a ver com a educação. Total. E eu tenho uma impressão também, assim, gente, já que a gente entrou nesse assunto da propaganda do Itaú, essa questão dos dados e tudo mais, eu acho que, assim, a gente está entrando num cenário que eu digo, assim, que é meio nebuloso em alguns aspectos, né? Porque eu vejo a propaganda do Itaú, né? A gente vê a ascensão da LGPD e tudo mais... E às vezes a gente acha que... porque o pessoal tá dando carteirada, né, com LGPD. Tipo, você não pode usar meus dados LGPD. Tipo, como se fosse uma carta, assim, né? Uma carta coringa, caso alguém aconteça. Mas não, pô, como que eu vou fazer prevenção de fraudes? Como eu vou fazer qualquer coisa do tipo, você não sabe. Como eu vou conceder crédito se eu não posso ter o dado do titular que tá pedindo crédito? Então... E todas essas coisas, eu percebo que faz parte desse processo de educação. Que muitas vezes a gente tem que estar preparado para falar para as pessoas, para os profissionais, né? O profissional que está todo dia ali no atendimento com o cliente, que às vezes não sabe sobre isso. E também o mercado como um todo, o consumidor, né? E é o ponto que o Manuel falou, né, cara? Que, mas você não vê quem é que tá vazando esses dados. Aí eu já ouvi também, não, esse negócio da LGPD que bagunçou tudo, agora os dados estão todos soltos. Cara, é como o Manuel falou, cara. Eu comecei a trabalhar com crédito em 1993. Cara, naquela época já se falava da Praça da Sé, que se comprava, não era CD naquela época, era disquete. Entendeu? Então, assim, cara, não é novidade, né? Tudo isso que vem aqui, vem para educar, vem para trabalhar melhor dos dados, né? E eu lembro aí, todo mundo que tá ouvindo esse episódio, que nessa segunda temporada a gente vai ter aí capítulos específicos para tratar de LGPD, para tratar, inclusive, também de fraude, tá? A gente tá falando bastante de fraude aqui por conta do Manuel, mas a gente vai ter episódios específicos para falar disso.
Perfeito. Isso aí também, e ainda que, voltando até para a primeira pergunta do Gui, sobre essa procura, então assim, cara, quando chegou em março do ano passado, eu me assustei, né? Bom, nós estamos todos assustados com tudo que está acontecendo, obviamente, e assim, mas voltando ao método de ensino, eu falei, puxa, eu tinha minha agenda do ano passado totalmente reservada já para eventos presenciais e veio uma escadinha, veio desmoronando, caiu. Aí eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque há 20 anos eu dou aula presencial. Pô, cara. Aí vamos aderir à plataforma Zoom. Aí aderi à plataforma Zoom, da qual eu uso até hoje. Aí você vê, paralelamente a isso, muitas organizações também. Não, mas o Zoom já foi invadido, já entraram pelados, sem roupa, não sei o quê. Aí vem o Microsoft Teams, não sei o quê. Falando, gente, isso pode acontecer, se eu tivesse no método presencial, alguém poderia entrar pelado dentro da sala, entrar correndo e sair. Então, assim, a gente, obviamente, estaria num evento fechado, que a gente tem as portas abertas, não trancadas. E portas abertas no modo virtual também existe. Por isso que existem algumas regras de quando você abre uma sala virtual, o que você vai proteger? Quem que você vai deixar aderir à sala? E quando você deixa aderir à sala, sabendo qual é o aluno, você ainda recomenda ao aluno, olha, procure estar num local que você não exponha a intimidade do seu, né, da sua casa. Família. Ou do lugar onde você está. Porque senão todo mundo pode ser testemunha de uma situação que estaria envolvendo você e alguém. E aí algumas pessoas acabam extrapolando. Mas de verdade, eu atendo todas as plataformas virtuais, eu não falo não para os meus clientes, falo não algumas vezes quando eles desejam, por assim, gravar conteúdo, aí eu peço para que a gravação, e aí com muito cuidado, para a gente também não perder negócio, para que a gravação fique ali disponibilizada durante 24, 48 horas para aquele aluno ou aluna que por algum momento, refém da internet, teve uma oscilação, caiu a internet, não conseguiu acompanhar a aula. Então aí nesses casos a gente até recomenda. Mas não é o ideal, porque o aluno ele precisa, mesmo que ainda nesse método virtual, ter essa interação com o professor. O professor tem que olhar para o aluno ali, seja numa janelinha que não apareça a imagem dele, mas tem o nome dele. Ô, Manuel, tudo bem? Fala comigo aqui um negócio. Você já viu esse caso? Não sei o que. Estimular o aluno, mesmo no método virtual, para que ele realmente sinta que ele está sendo observado, que realmente ele está sendo acionado, que ele vai provocar que ele preste atenção no conteúdo, porque a gente sabe, com uma câmera fechada, a pessoa pode ir lá, eu estou online aqui, mas na verdade não estou, né? Só deixei minha câmera fechada, agora eu estou fazendo outra coisa. Estou enganando nem estou prestando atenção no que o professor está falando. Estou enganando quem? Exatamente. Então, sabendo da limitação de que muita gente, Fernanda, não tem câmera, a gente vai lá no chat, sim, né? Fala comigo. Exato. Aqui, e não sei o quê. Escreve isso agora. Agora eu quero um grupinho. Eu chamo 2, 3, 4 pessoas diferentes. Vamos falar com eles. Então, como a gente dispõe de energia no método virtual, Tambellini, Gui, Fernanda, cara, é um negócio assim, eu me coloco muitas vezes nessa situação de dar aulas frequentemente. Daqui a pouquinho, inclusive, eu estou para iniciar uma aula para um banco digital, às 14 horas começa a aula, então tenho poucos minutos aqui com vocês, mas assim, é só para finalizar, a gente tem essa jornada que é diferente para nós que estávamos habituados ao método presencial. As empresas estão entendendo que elas precisam realmente continuar a capacitação dos seus colaboradores. Eu vejo muitos colaboradores que as empresas não investem e eles vêm por conta própria, e aí a gente dá uma flexibilizada no preço para eles poderem entrar na turma e poderem fazer o curso de especialização que eles estão buscando. E inclusive, numa última turma que eu fiz, gente, a gente estava fazendo uma campanha para ajudar as pessoas que perderam o emprego. Eu abri 5 vagas gratuitas para uma turma de 12 horas de curso. Cara, a procura foi tão grande, que veio mais de 30 pessoas. Eu não falei não, deu 36 pessoas. Eu inseri essas 36 pessoas numa turma onde eu tinha 20 pagantes, deu 56 alunos na aula. Foi muito legal. Eu não pedi nada além para eles de fazer o seguinte: olha, a única contrapartida, porque um ajudando o outro, eu forneço o curso para vocês e eu só peço a contrapartida.
Se vocês puderem agradecer nas suas redes sociais, marcando a gente, já nos ajuda, porque outras pessoas virão e quem tem condições financeiras compra. Quem não tem, a gente vai abrir outras possibilidades. É nessa linha. Então, Gui, a procura tá sendo grande. Cara, eu tô trabalhando pra caramba, graças a Deus, muitas turmas, muitos cursos. Eu queria perguntar pra Fer agora, né, nessa mesma linha que a gente falou um pouquinho de fraude, a gente falou um pouquinho de cobrança, Fer. Eu recentemente, né, tá lá no LinkedIn, né, não adianta eu falar recentemente porque a gente não sabe quando é que vai estar efetivamente no ar esse episódio, mas no meu LinkedIn vocês vão encontrar um tema que eu fiz um artigo falando de cobrança, né, quais os desafios da cobrança nos dias atuais, e lá eu falava um pouquinho de que a gente tem ouvido falar muito de cobrança humanizada, né, mas que o grande ponto, né, estava no seguinte ponto, né, eu preciso efetivamente entender, ouvir o meu cliente, né? Porque eu lembro que, inclusive eu falei isso na primeira temporada, né? Que eu sou uma pessoa que durante muito tempo eu acho que eu tive um discurso, né, de treinamentos com operadores de cobrança, onde a gente indicava, não, você tem que tomar a frente da ligação, você tem que ser o cara que fala, né? E eu acho que isso é um absurdo nos dias de hoje, né? Hoje a gente tem que ouvir o cliente. Porque se só eu quero falar e eu não vou entender o que o cliente pode efetivamente cumprir do lado de lá, eu vou ser simplesmente aquele coletador de promessas de pagamento, aonde, para qualquer cara que trabalha em cobrança, se você fala, qual que é o nível de cumprimento de promessa de pagamento? Ele vai falar, depende muito de faixa de atraso, mas é 50%. Pô, então a gente vai continuar coletando promessa de pagamento para cumprir 50% ou menos. Né? Como é que você está vendo essa mudança? Se fala muito de cobrança humanizada, o papel da educação, de como é que o cara que está lá, o agente de cobrança, tem que interagir efetivamente com o cliente. Excelente abordagem, Tambellini. Na minha metodologia de gestão de cobrança, na metodologia que eu criei, eu tenho 3 pilares que para mim são fundamentais para que a gente consiga ter de fato o recebimento, né? Então, não adianta só fazer a cobrança, né? Não adianta só pegar aquela lista de pessoas e ligar e falar com ela que estou mandando o boleto. Isso daí não é cobrança. Então, os 3 pilares, para mim, eles têm que andar juntos, senão não funciona. Hoje em dia a gente vem falando muito de cobrança humanizada, tem que ter o colaborador, tem que ter aquele call center imenso, cheio de pessoas, tá, mas se tivermos 100, 200 pessoas e a gente não tiver processo, será que essas pessoas elas vão conseguir de fato realizar o que a gente chama de cobrança, de processo de cobrança? Ela sabe realmente o que ela tem que fazer, o quando ela tem que fazer, o como que ela vai fazer, como ela vai abordar, para quem ela vai falar, ela entende todo o passo a passo da gestão? Se não adianta você ter centenas de colaboradores na sua empresa. O que eu também não acredito na hora que as pessoas falam assim, eu tenho uma empresa que é 100% digital. Eu falo, cara, ninguém acorda de manhã cedo e diz assim, que dia lindo, vou pagar uma conta. Ninguém faz isso. A gente faz porque em algum momento tá chegando aqui um SMS, alguém tá ligando, você sabe quais são as suas prioridades. Então, assim, como eu vejo hoje, você tocou num ponto que para mim que é fundamental. Precisamos do colaborador, para mim, que é o terceiro pilar meu, que são pessoas. Acredito muito que hoje uma cobrança 100% digital, ela não vai ter a efetividade de quando você tem um colaborador, só que esse colaborador precisa de treinamento. Ele precisa entender o que ele tem que fazer e quando ele tem que fazer. A gente tem aí um processo que é muito importante na gestão da cobrança, que a gente chama de régua de cobrança, que é mostrar qual é o passo seguinte daquele passo que a gente veio. Então, precisa seguir a régua, precisa ter um planejamento da ligação, né? O colaborador ele tem que estar ali, mas ele tem que estar confiante, ele tem que entender com quem ele está falando, sobre o que ele está cobrando. É um produto, é um serviço, foi realizado, não foi, tem muito tempo, qual é o histórico? Ele tem que entender quem é esse cliente, ele tem que entender qual é essa empresa que ele está fazendo essa cobrança. Ele precisa, sim, não só entender os processos, mas ele precisa ter
ferramentas que ajudam ele isso, né, a ele executar isso. Então, aí temos N ferramentas na cobrança, mas que eu digo que a principal hoje, ela é o telefone, né? O telefone faz voz, faz texto, manda boleto, faz, enfim, N conexões com o cliente que está devedor e que a gente precisa de ter essa interação com ele. Mas o colaborador, ele precisa ser treinado nisso. Ele precisa que nós que somos treinadores mostremos para ele quais são as maiores objeções, como que ele vai vencer isso, principalmente como ele vai escutar esse cliente que está devedor e quebrar essas crenças que ele leva, né, para a operação. Então hoje, infelizmente, a gente não tem um mercado de crédito e cobrança que as pessoas elas são capacitadas para ser um operador de crédito ou um operador de cobrança. Eu falo que tem tanto tempo que eu estou dando já treinamento e estou na internet distribuindo conteúdo gratuito para ver se eu educo mais pessoas na área da cobrança, que eu falo que eu vou conseguir, para mim, assim, vai ser o ponto-chave, vai ser quando uma criança pequenininha chegar para a mãe e falar assim: ai, mãe, eu quero ser, quando crescer, um cobrador. Eu falo, cara, venci a vida, né? Porque todo mundo quer ser médico, quer ser engenheiro, quer ser advogado, mas, cara, ninguém nas suas prioridades de trabalho fala assim: eu quero ser um operador de crédito, eu quero ser um operador de cobrança. Não tem isso. E isso é uma crença, né? E essa era exatamente a minha próxima pergunta, né? Porque, a gente tá aqui, né? Eu, você, Gui, Manuel. Cara, a gente pode dizer que nós somos profissionais desse mercado de crédito e cobrança. Exato. Cara, e a gente ganha a vida com isso. E eu acho que cada um de nós, né, tem muito orgulho disso, entendeu? Tamanho orgulho como um médico tem da profissão, um engenheiro tem da profissão. E a gente vê realmente que ainda, né, a pessoa ainda pensa que ela vai trabalhar numa área de cobrança, trabalhar numa área de crédito, como um trampolim para depois ela ter uma atividade digna, vamos chamar assim, às vezes, né? A pessoa pensa que isso não é digno. E acho que essa é a missão da gente, né? E isso é uma coisa... Você acha que isso tá mudando já? O Guilherme brinca, né? A gente falou muito na primeira temporada que eu fui o cara que emitiu o primeiro boleto, né? Não tô brincando não, tô falando a verdade. Então. Mas na verdade, gente, eu acho que eu não era nem nascida ainda, né, Gui? Não, então, vou falar agora, você vai dizer pra mim. A minha primeira experiência em crédito, ela foi em 1993, né? Eu comecei a trabalhar como analista de crédito. Quando eu olho o mercado que a gente tinha naquele momento, e aí tem muito a ver com uma coisa que cara, o crédito cresceu infinitamente no Brasil, né? E cresce ainda. A gente está falando hoje de uma relação crédito-PIB que chegou a 54%, países como Estados Unidos, Alemanha, China tem uma relação acima de 100%, Sim. Japão. Então ainda tem muito espaço para crescer, mas o crédito cresceu muito. Então eu acho que hoje o mercado está, sem dúvida nenhuma, muito mais capacitado e cheio de profissionais de crédito. Mas ainda tem essa questão mesmo, né, Fê? Você também percebe isso. Eu vi no teu comentário aí que o sonho é falar, eu quero ser cobrador, eu quero ser... E é tão marcante isso. Nos meus treinamentos eu bato muito nessa tecla de quebrar essa crença que você traz de pequenininho, de que ser cobrador é uma profissão ruim, ou não dá dinheiro, ou é de gente infeliz, de gente mal-humorada, né? De gente menos capaz. Não virou nada, vou fazer essa cobrança aqui, né? Ou então de emprego transitório. Enquanto eu estou fazendo a faculdade disso, né? Apareceu essa oportunidade aqui, eu vou fazer a cobrança, depois eu volto pro meu mercado. Eu escuto muito isso, né? Depois eu volto pro meu mercado. Pera lá, por que a cobrança não pode ser o seu mercado? E um dos treinamentos que eu dou muito que eu mostro que tem como ganhar dinheiro fazendo cobrança, tem como ser feliz fazendo cobrança e tem como amar fazer cobrança. Então eu falo por mim. Não nasci no mercado da cobrança, caí no mercado da cobrança do nada. Eu era consultora financeira
e caí na cobrança através de uma empresa que a gente tinha de factory. Então, você também precisa entender de cobrança. E a cobrança me picou. E eu falo que é um bichinho que pica. No dia que você é picado pela cobrança, você vai amar a cobrança eternamente. E assim, conheço Pica mesmo. N pessoas também, Line. Você também, o Guilherme também. Com certeza aí o Manuel, na área dele, também tem esse preconceito, né? De, porque você trabalha com fraude, né? Então, você é um fraudador. É um termo pesado, né? Então, vem a história de, não, eu sou a prevenção da fraude, né? E aí vem também da gestão da cobrança. Conheço N pessoas que vivem da cobrança, que tem empresas de cobranças que sustentam aí 20, 30, 40, 50, 100 famílias fazendo cobrança, né? Então, é um mercado gigante. Agora, na pandemia, a gente ouviu muito o termo, né? Crédito, inadimplência, faturamento, receita. Eu falo que os termos financeiros nunca foram tão explorados na internet como na pandemia. Todo mundo, ficou na boca de todo mundo, né? Diminuiu minha receita, fiquei sem faturamento, né? Então, as pessoas, minha inadimplência aumentou. As pessoas não sabiam nem que era inadimplência e agora já estão digitando no Google inadimplência, que é lindo isso, né? E aí a gente começou a entender que, pera lá, não é só o vender, né? É o vender e receber. E aí, muitos empresários tiveram que ir para a internet, né? Quase 100% de nós todos tivemos que ir para a internet. Mas o legal é que eles começaram a descobrir que existem outras formas de recebimento, né? A gente ainda era muito cru em relação a crédito e a cobrança. E eu tenho aí esse sonho que eu acho que um dia ainda eu vou ouvir uma criança. E falo isso rindo, porque a gente tem as meninas do esquadrão, né? E a maioria delas tem filhos, e eu pergunto para elas, o seu filho quer fazer o que você faz? Elas falam, não, Fê, não. Eles falam, Deus o livre, quero não. Então, assim, é raiz, mas aí cara. Não vale, né? Hoje em dia, todo mundo, inclusive nós, né, Fê? A gente quer ser youtuber. A gente quer ser. Meu afilhado falou isso recentemente com a mãe dele. Mãe, não preciso mais estudar porque eu quero ser youtuber. Aí a minha irmã, agora que você tem que estudar mesmo pra você ser youtuber. Exatamente. E isso é engraçado, né? Porque a molecada fica pensando nessa coisa do youtuber, né? E eu vejo meu filho, às vezes... Ontem me falou um negócio assim... Rapaz, eu estava vendo um vídeo que estava falando sobre... pandemias, né? Eu falei, cara, que legal, olha só, não é só porcaria, né? Mas a gente vê que tem conteúdos assim absurdos, né, cara? Do cara, por exemplo, esses youtubers aí que ficaram milionários, o cara compra um iPhone 11, passa com o carro por cima do iPhone 11 para ver se o iPhone resiste. Quer dizer, é uma imbecilidade total. Mas você tem caminhos... Dá pra mim o iPhone 11. Pois é, dá pra mim. Não, você tem caminhos onde você tem que ter conteúdo, né? Porque não adianta você achar que você vai... eu vou ser youtuber, mas tá bom, beleza, você vai falar do quê? Cara, você tem que ter conteúdo, né? E isso é muito importante, né? Essa questão da educação. E olha, eu falo... Sabe o que eu queria perguntar? Porque assim... Fer, só complementando Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta com base na transformação desse profissional de cobrança também, né? Certo. Porque eu lembro que no episódio anterior, num dos episódios a gente até citou, né? Que uma referência de cobrança era o Rocky Balboa, né? Que tinha o filme do Rock e tal, que ele fazia cobrança mas era... Pô, negócio totalmente esdrúxulo. Ele era cobrador de um agiota, né? Sim, era um negócio bizarro, assim. Você não sabia disso, viu, Gui? Então, você acredita que depois daquele episódio eu assisti toda a série todos os filmes do Rock? Gente, nossa, eu sou fã demais. do Rock, vocês sabem. Eu não sei onde eu tava na vida enquanto eu não assisti Rock, mas agora que eu assisti, agora parece que eu me encontrei na vida. Mas, falando um pouco disso... porque assim, quando eu era criança, o que eu lembro de cobrança, né? Eu lembro do meu avô. A gente morava numa cidade pequena. Ele tinha uma bicicletinha lá, Barra Forte, que ele pegava a pastinha e saía cobrando na porta da casa da pessoa, Sim. né? E aí entrava, conversava, tudo. Tinha essa referência da cobrança, né? Uhum. E hoje, e eu percebo que há uma transformação nesse mundo da cobrança. Tanto que hoje um dos temas que a gente vê aí é cobrança humanizada, Sim. né? Hoje a gente fala que a cobrança
é um relacionamento com o cliente também, porque Exato. você conquistar um cliente novo é muito mais caro do que você manter um atual. Exato. E, então, assim, como que você percebe, através da educação, que você vem observando esse tipo de transformação? Você ainda encontra muito aquele que o cobrador tem que ser bravo, sendo que, na verdade, não é um cobrador, tem que ser um negociador, uma pessoa que facilita a vida da pessoa que está do outro lado? Como que você tem percebido isso e como você tem visto para transformar também essa cultura, né? Gui, foi muito legal você ter perguntado isso, porque assim, de vez em quando, como as pessoas, a maioria das pessoas que me conhecem, que são meus clientes, que estão aqui junto comigo no meio empresarial, né, em Belém, e as pessoas sabem que eu sou uma defensora da cobrança, né? Então eu sou a mulher do dinheiro, né? Eles falam assim, já vem a mulher do dinheiro. Sou eu, né? Porque quando eu tô chegando, o pessoal, aquela ali que é a cobradora, a mulher do dinheiro. E é muito legal porque quando a gente vai conversar com algumas pessoas que falam sobre inadimplência, eu tenho algumas pessoas que falam assim, Fernando, tu não conhece não aquele motoqueiro da capa preta, aquele do carro preto, aquele cara que vai lá e traz geladeira, televisão? Só que no final disso sempre vem um kkk, sabe? Sabe aquele tipo, essa é uma brincadeira, mas que se você tivesse, ele queria... Então ainda tem isso. Por incrível que pareça, ainda tem muitas pessoas que acreditam que a cobrança é dessa forma do rock aí atrás, né? É da forma aí do seu avô que ia lá, pegava a maletinha, a bicicleta, batia na porta, sentava e falava, só vou sair daqui quando você me dá o dinheiro. E não é mais assim. Não é mais assim, acho que há muito tempo, porque desde que eu tenho empresas de cobrança, há 11 anos, não é assim. Eu nunca fiz cobrança, por exemplo, a minha empresa de cobrança nunca recebeu na empresa, a gente sempre recebeu através de plataformas online, ou era boleto, ou era transferência, enfim, cartão de crédito, a gente nunca teve cobrança física. Mas eu tenho clientes, por exemplo, lojas de departamentos, principalmente em cidades do interior, que a gente ainda precisa do cobrador físico, esse igual o seu avô. Mas a gente treina ele para quebrar essa crença de que tem que ser, tem que fazer pressão, tem que ficar na porta da pessoa, tem que seguir ela, nada disso, né? Você vai lá por uma questão de logística ou porque não tem uma internet que funciona mais no interior. Talvez para vocês que estão em São Paulo é muito distante isso, né? Mas, por exemplo, no interior do Pará, aqui no norte, a gente tem muitos lugares onde não tem acesso à internet, não tem acesso à linha telefônica. Então, você fazer uma cobrança digital é muito difícil, porque a pessoa precisa sair lá da ilha que tá, ou então lá do interior mesmo, daquela chácara lá, não sei aonde, vir até a cidade fazer o pagamento. Então, existe muito isso. E outro dia eu estava conversando com um grupo de amigas da cobrança e eu vi que tem muito isso no interior de Minas Gerais, que no sul também tem isso. Então, vocês que estão no grande centro podem imaginar que não é real, mas é muito real, né? E a pandemia... eu falo que o Brasil é muito maior do que só essa visão de grande centro de São Paulo. Muito maior. Eu tive a oportunidade de ter uma visão muito legal quando eu trabalhei na Brasil Telecom. Sim. Que eu fui até o Acre, fui conhecer Rondônia, Porto Velho, Tocantins. Sim. Puta, cara, o Brasil é isso, né? Não é só o Brasil da capital, São Paulo. E a gente teve provas aí, principalmente nessa pandemia, que a gente viu quantos de nós éramos, né? Desbancarizados, né? Não tinha nem conta em banco. Quantas pessoas não tinham o documento, né? O CPF, a carteira de identidade para abrir a conta bancária. Agora, nas reportagens, você vê a dificuldade que é da logística de levar vacina para todo o Brasil, de levar oxigênio para o Brasil inteiro. Então, imagina que se você tem dificuldade de levar a vacina, levar oxigênio, você também tem dificuldade de levar um boleto, um link do cartão de crédito, uma telefonia, uma internet. E então é difícil, mas eu venho lutando com isso e vejo hoje que tem muitas pessoas que depois que eu desbravei na internet no intuito de mostrar um conteúdo de qualidade, de apresentar
essa ressignificação da palavra cobrança, de mostrar que a gente não está cobrando devedores, e sim clientes que estão devedores. Então, num dos treinamentos que eu dou... Exatamente. Num dos treinamentos que eu dou, eu falo que se você já mudar na sua mente a chave de que você não está ligando para um devedor, e sim para um cliente, o seu tom de voz já é outro, você já consegue sorrir, a sua voz já sai mais mansa, você já consegue ouvir. Se você fala que você vai ligar para um devedor, você já está emburrado, tua testa já está junta, teu tom de voz já está grosseiro, você já está querendo resolver nos 15 primeiros segundos. E não é assim. Para ele ser um devedor, ele foi um cliente. Então, ele ainda é um cliente, só que ele está devedor. E aí, o Gui tocou num ponto que eu mostro muito para os meus clientes hoje, né? A gente não tem que recuperar só o dinheiro, a gente tem que recuperar o cliente. É muito mais fácil ele recomprar de você do que ele ir para um outro, para você conseguir um cliente novo. Então, na nossa recuperação de crédito, a gente não recupera só o crédito, né? Não é só o dinheiro na cobrança, a gente recupera o crédito para o cliente comprar novamente. Então, a gente, de fato, é um combustível para a economia. A cobrança, ela é fundamental. Imagina que se hoje 66,5% dos brasileiros estão hoje endividados, né? Que não são inadimplentes, são endividados. Imagina que se todo mundo deixar de pagar uma parcela aí, você vai vender para quem, Tambelini? Se tá todo mundo sem crédito. Então, você precisa entender que o crédito e a cobrança, elas trabalham juntos, e que a venda, ela precisa entender isso, né? Todo mundo diz que a área da venda, ela briga muito com o pessoal, tanto do crédito quanto da cobrança, né? Porque a gente diz o não e eles querem dizer o sim, né? Só que se ele vende e não recebe, não adianta, não flui, só vai vender uma vez e não funciona. Muito bom. Puxa vida, acho que foi um papo aí bem legal. Queria partir agora para as considerações finais. Vou começar aqui pelo Manuel. Manuel, por favor, cara, suas considerações finais aí. Então vamos lá. Gente, olha, quero agradecer aqui o super convite aqui do Thumbs, do Gui, aqui na Assertiva mais uma vez. Olha, me coloco à disposição de todos vocês. E o meu recado para vocês é: continuem quem está buscando conhecimento, não desistam. O método presencial pode voltar a qualquer momento, mas todas as oportunidades no método virtual de ensino, busquem, está mais acessível, obviamente, ou possa estar até no mesmo valor presencial, mas o mais importante é o quanto você agrega de conhecimento na sua evolução. E eu sempre digo, o ser interessado se torna interessante. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Pô, muito legal, Manuel. A gente que agradece aí tua participação. Fê, por favor, suas considerações finais aí, se quiser deixar os contatos também, fica à vontade. Tá, queria agradecer mais uma vez a você, ao Guilherme, ao Manuel que está aqui participando com a gente. E muito obrigada por participar desse episódio. Faz todo sentido, porque se tem duas coisas que eu amo na vida, é cobrança e educação. Legal, Fê. Puxa, a gente que agradece você e o Manuel. Queria dar só um recado final também, cara. A gente tá... Esse nosso podcast, o Credcast, ele tá lá aberto, vai estar aberto aí nas principais plataformas, né, de áudio, streaming. E eu queria aproveitar aqui para tentar que esse pedacinho aqui que eu vou falar, e na verdade tudo isso que a gente comentou, chegasse a níveis até maiores, né? E eu vou fazer um apelo aqui, né? Eu acho que o apelo é exatamente um apelo pela educação. Cara, a gente tem uma carência de educação que todo mundo conhece nesse país, né? Eu acho que quando um profissional como a gente está buscando disseminar a educação, a gente não pode dizer que o nosso único objetivo aqui é ganhar dinheiro vendendo curso, vendendo conteúdo, né? O Credcast é uma ação que eu e o Guilherme começamos a fazer sem nenhum objetivo financeiro, com o objetivo de disseminar conteúdo. É claro que
aí a gente vai pensar, pô, mas os caras fazem isso de graça? Não é óbvio que a gente está aqui expondo a nossa imagem, a imagem dos patrocinadores, da FAICO, da Assertiva. Isso, sem dúvida nenhuma, vai gerar negócios futuros, mas o propósito nosso é tá falando de coração e tá podendo disseminar conteúdo. E aí, né, nessa linha, eu queria muito poder que essa nossa voz chegasse a pessoas aí com poder de decisão, né, e falar um pouquinho da importância da educação financeira, né, que no final a gente falou de cobrança, a gente falou de crédito, e a gente sabe que a gente não aprende na escola o que é educação financeira, né, e a gente, com o crescimento do crédito, né, a gente teve um crescimento muito grande de oferta. Hoje em dia, você tem opções aí de pegar crédito em qualquer tipo de plataforma, né, na mão do seu celular, e para pegar crédito eu tenho que pegar crédito com consciência, né? Então a gente sabe que isso muitas vezes acaba sendo esquecido, né? E aí depois, no momento que o cara chega na cobrança, porque ele não conseguiu, muitas vezes a empresa ela não está preparada para tratar esse cliente com o objetivo de recuperar o cliente, que a Fernanda comentou, né? Então eu queria exatamente dizer aí que essa oportunidade da gente falar de educação, ela é muito além desse mercado de crédito e cobrança. Eu acho que é um convite aí a todo mundo que conhece, que já tem o seu conhecimento. A gente pode ser instrumento para passar isso para alguém, pegar um momento, fazer um vídeo contando uma história, contando algum conteúdo, porque, cara, eu particularmente, eu tenho a certeza disso, eu sei que todo mundo que trabalha com isso sabe o prazer que é a gente poder compartilhar algo para alguma pessoa que vai saber trabalhar e usar aquilo para um bem dela. Então é isso. E Fê, queria te dizer também, quando você falou de conteúdo aí, me disseram que tem um livro bem legal de cobrança, né? Chama Histórias de Cobrança. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi, só não li ainda. O Gui já ouviu falar, né, Gui? Já ouvi, já. Ah, que absurdo. Eu ouvi falar que o autor... Não tinha falar diferente, vai. Né, o autor, eu fiquei sabendo, foi o primeiro cara a emitir o primeiro boleto no mundo. Ele fazia cobrança por sinal de fumaça. Que a honra, gente que não era nem honra. nascido, né, Gui? Tem história, viu, gente? Vocês não têm noção. Bom, pessoal, muito bom. Acho que foi um papo muito interessante aí com o Manuel e com a Fernanda. Mas agora a gente não pode deixar de lembrar dos nossos patrocinadores, aqueles que fazem o Credcast efetivamente acontecer. Lembrar da FAICO e da Assertiva Soluções, né? Duas empresas aí muito envolvidas na parte do ciclo do crédito como um todo. É muito legal, né? A gente ter essa visão do quanto esse mercado ainda carece de educação e como que a gente pode caminhar esse processo de treinamento, educação para esse tipo de profissional. Eu achei muito legal mesmo. Galera, grande abraço aí, até a próxima. Tchau, tchau.